Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos ao videocast do Fotos de Pedralva. E estamos aqui com o Capitão Macário. Então, ó, na sequência aqui, ó, Darcy, Otávio e Guilherme. E tá faltando o Celinho, né? E Leandro. O guitarrista e o Leandro. Leandro. O Leandro é baterista? Baixista. Ah, baixista. O Leandro é baixista. O Leandro é o segundo membro da... Ele entrou depois do primeiro baixista. Mas a gente vai conversar. Ué, foi o Pedro. Pedro Pagé. E me fala uma coisa, como que surgiu o grupo? Como que vocês começaram? Quando eu vim pra cá, né, a gente veio pra cá no começo de 2021. Você estava no Chile, né? A gente estava no Chile, a Leonor continuou lá, e o Gui já estava aqui com a Gabi. E lá no Chile, a gente tinha uma banda que chamava Viejo Porfiado. O Gui tocava na banda lá também. Legal. Viejo Porfiado é o nome que acho que a Camila que deu, a Gabriela, as duas, né? As duas. As minhas filhas, que chamam, traduzindo em português, é Velho Teimoso. Olha que nome Pra quem autêntico. Viejo Porfiado. Muito. Eu não entendi até Pra hoje. quem seria esse nome? Eu não entendi até hoje Imagina. porque deram esse nome. Eu não entendi. Mas deram esse nome, Viejo Porfiado. E a gente lá no Chile, a gente tinha eu me associei a um pessoal que tinha um pub lá também, de música. Quer dizer, já que você não pode, porque ninguém convida a gente para tocar, eu fui lá e Se ofereceu. Não, eu comprei o bar de sócio. Olha, que legal. Ai, Comprei o bar de Você não deixa sócio. tocar. Igual eu, ninguém me convida para o podcast, eu montei, pronto. Cara, era um barzinho muito legal que eu tinha ido algumas vezes lá. Eu achava sensacional o bar e uma vez eu tava, literalmente, as coisas que a gente faz, os números 2 da vida. Sim. Eu tava no número 2 e eu peguei o celular. Caramba, deixa eu ver se esse cara não quer um sócio, porque o bar é muito legal. Aí mandei a mensagem, ele sentado no trono. Mandei a mensagem, falou, Otávio, você não vai acreditar, eu tava pensando em uma sociedade mesmo. E aí eu me associei ao cara, nunca vi uma cor do dinheiro, nunca vi nem um centavo de lucro, mas a gente tocou um monte de vezes lá, né? Você realizou, né? Que legal. E quando a gente veio pra cá, Joel, eu adoro, assim, né? Tinha um monte de instrumento em casa, tá? Que a gente trouxe do Chile. E aí comecei a procurar, mesmo aqui em Pedralva, quem poderia formar uma banda. Eu sei que tinha um monte de banda já formada. Falei, cara, ô Gui, você não anima não, cara, da gente, né, montar uma bandinha e tal. E aí começou a aparecer o negócio. Eu não lembro como é que eu te contatei, não lembro. Não, foi lá no sítio do Rodinei. Eu tava lá E tocando tem uma viola. foto, inclusive, eu acho. Tem, eles tocando, eu sou o legal, se Guilherme. tiver. Tem uma foto que eu mandei pra você, da primeira vez que a gente Então, eu vou passar um slide daqui a pouco, aí você Aí a me gente mostra a comenta. foto. Foi lá, né? Foi, porque o Rodinei falou assim, olha, se o Otávio quer fazer uma banda, eu falei assim, mas aí eu comentei, pô, Vamos pro slide então. Eu vou... Lembra? Eu comentei. Isso aí foi a primeira formação. Ah, legal. Tinha o Léo, né? Tinha o Léo Baby antes, era eu sem o Léo Baby, lembra? Era eu, Mas o Léo não, a gente só brincou, só brincou ali e tal. Mas essa foi antes do Pedro que isso daí foi. Isso aí foi lá no sítio. Isso foi lá no sítio. O Darcy querendo fazer pose, não toca O nada. Darcy é o cara estiloso da banda. Não, mas esse daí foi no sítio. Eu acho que é aqui, quando vocês Esse foi. Olha lá pro Rodinei apresentou. Esse daí foi o E quem tá no inicial. centro da foto? O Rodinei Leão que falou sobre o Otávio pra mim, quer fazer banda. Ele que é empresário, né? Ele que apresentou. Foi, eu não conhecia o Darcy. Ele que Eu intermediou. conhecia a filha dele, eu era muito a esposa do Guilherme, eu era muito amigo dela, da Gabi. Porque se eu tivesse conhecido, a gente pensaria algumas vezes. E quem é esse aqui? Chico Buarque? O Chico Buarque. Isso foi o seguinte, a história do violão clássico. A minha mãe me obrigou a fazer violão clássico. Sim. Me pediu carinhosamente, as meninas faziam piano, as minhas irmãs, e eu fazia conservatório de violão clássico. E eu brincava que eu sabia as notas, porque eu decorava e depois fingia que eu estava lendo a partitura. Eu nunca gostei de partitura. É você aí? Sou eu, fazendo uma Que legal. apresentação Então na você tem escola, história. na 8ª série. Você tem bastante história Acho que eu aí. tinha
quanto? 14 anos? Que legal. 14 anos. Foi uma apresentação da oitava série, Um violão. Com violão E o logotipo aqui? E o nome Capitão Macário? É legal contar também. Eu vou porque... deixar pro Guilherme contar a história. Então vai lá, Guilherme. Conta aí. Eu acho que é melhor contar não. A do Capitão? Larson, Essa história do personagem. Arrumamos nome antes, né? Que era da sua banda. Depois. Nome de banda parece simples, mas como qualquer difícil. coisa, como nome de podcast, como nome de qualquer. É Sim. complexo. Não é tão simples a gente tentar encaixar e que seja unanimidade, que todo mundo. Olha, pode pegar. E aí começaram as histórias, a gente sentado, depois de um monte de tempo, a gente estava ensaiando. E sem nome, sem nome na banda. E aí o Darcy tem algumas histórias interessantes da vida dele. Foi quando eu estive em Porto Alegre, né? Eu brincava que tinha aquela novela que eu comentei que vocês tinham o Capitão Macário, lembra? Da Zuca tinha o Capitão Macário. Sim. Que é de bigodão. Eu andava com bigodão em Porto Alegre por causa do feminino, o pessoal brincava, né? Esse bigode. Ó, cuidado. Então, Olha só, vocês viram que o sotaque já mudou? Vocês viram que o sotaque já mudou? Ele falou de Porto Alegre, como é que é? É Porto Alegre, né? Porto Alegre é diferente, né? Então tem que... E é engraçado que o Darcy, quando chegou aqui, ele estava me falando que a inspiração dele de viola foi do Almir Sater pela novela Pantanal. Então era o maior noveleiro aqui. Né? Sim, aí o pessoal fala pra mim, você conhece o Capitão Macário? Eu sei quem que é. É um coronelzão dos bigodes grandes. Assim. Aí tem que ter uma foto como você produziu, me lembra? Eu vou mandar pra vocês essa foto aí do bigode do Capitão Macário. Aí surgiu a... Aí a gente falou do Capitão Macário, que foi um personagem que ele tinha, que o pessoal parava ele na rua, brincava com autógrafo. Olha! Menos, né? Menos. Então, Mas e aí é um período que eu ganhei, né? O Capitão Macário é um período que eu ganhei, aí eu falei, pessoal, precisamos chamar de Capitão Macário. Mas hoje não é mais a banda do Capitão Macário, mudou um pouco. O pessoal fala, e a banda do Darcy? Então tem um vídeo que aparece Tem isso. o pessoal gritando na rua. Aí tem o pessoal fala, e o repertório da escola? Eu falo, eu faço o repertório e eles tocam. Lembra disso? É a banda do Darcy. Quer ver uma coisa? O Dani grita, né? O baterista nunca aparece. Não aparece. O baterista é o Guilherme. E o Guilherme, cadê o Guilherme? Tá lá dentro da casa. Tá lá A gente falou dentro da casinha, no banheiro. Tá atrás. Baterista Olha lá, sempre. Olha lá, a banda do Darcy. E eu que filmei isso aqui. Eu reconheço a banda dele. Aí o Otávio fica bravo, a banda é do Darcy. É, a banda do Darcy. O Darcy, vocês não sabem nada. Isso ele é em casa. Vocês têm um estúdio na sua casa? Então, a gente tinha na garagem ali alguma coisa que a gente montou e começamos a ensaiar ali. Aí o Celinho chegou, né, Darcy? Foi quando você tava procurando guitarra, lembra que eu comentei, falei, cara, você tem que conhecer um cara de Pedral que toca muito guitarra. O Otávio conhecia ele, o Não Celinho. conhecia, não tinha a menor ideia. Aí eu, porque nós somos amigos de escola, de rua, né, brincava sempre, falou pra você estar ali fora. O Celinho, eu conheci ele muito tempo, tocava, ele ficava aí, eu falei, Otávio, você tem que ver o Celinho, cara, você tem que ver. Otávio, aí eu mostrei um vídeo, né, do YouTube Celinhense, cara, o Otávio ficou de boca aberta, Otávio, cara, que é isso? Certeza que era, eu falei, de Pedral? Cara. Aí ele não toca na nossa banda, lembra? Eu falei assim, vamos convidar ele. E é verdade que ele toca também no Roupa Nova? Ou já tocou? Cara, Otávio... Não, o Celinho. O Celinho. O Celinho tem várias histórias aí. Eu acho que por isso ele fala, eu não vou falar dele aqui não, porque ele tem que estar aqui. Aí depois eu ele chamo que vem a falar as histórias dele. Ele que vem. Vai ser um podcast só do Celinho. Porque então, Muita ó, bagagem. é o seguinte, ó, Celinho, tá intimado a vir pra cá, hein? ele que responde as perguntas. Com certeza. Tá certo. E então pode mudar aqui? Pode. Então a gente começou a ensaiar aí. Isso foi no primeiro Pedro. o primeiro Pedro. Legal. A banda, né, foi formação pra gente tocar nesse Pedro Rock. A gente queria muito tocar no Pedro Rock. É engraçado Era um sonho nosso. Que interessante. Eu vi vocês tocar no Pedrock e até eu já te conhecia, só que eu não te reconheci. Eu falei, nossa, assim, é bem interessante, né? O chapéu, né? O chapéu aí, ó. Aí ele aí, ó. Assim, agora você. Aí, ó. É o Capitão Macário aí. Aqui botou no enquadramento. Não, tá bom. Isso aqui ficou a marca registrada. Porque o Darcy também usa o chapéu. Usa o chapéu. Tem hábito, mas não. Bom, e tem outras histórias. Mas
mas você sabe que a gente estava no Pedrock, Quando a gente tocou no quando palquinho. tocou. Aí a gente ouviu o som de viola. Eu falei, A gente, abertura, que né? legal um rock com Sensacional. viola. E agora eu vou ter E realmente com a aquilo me viola. apaixonou de uma maneira que foi a única banda que eu fiquei inteirinha. Ah, que legal. Inteirinha e curtindo, e o som, a criação, o mix que vocês fizeram da viola, eu achei sensacional. E é engraçado, Me a gente encantou. faz pilates com o Danilo, né? Que o Danilo é o irmão do Darcio. E aí ele me falando, não, o Darcy entrou pra uma banda, aí um cara que veio de fora, um cara legal e tal. Eu falei, não, eu vi, bacana, né? E um mistério, quem é o cara, né? Eu já conhecia, mas se transformou, né? Mas que eu aí o que treinei a aconteceu? Filó. A gente viu, aí ele Da mostrou Filó. as fotos, a Filó, aí apareceu, gente, a gente conhece, é a Filó. Aí que a gente fez a ligação. Cara né? crachá. Sim, foi a Filó. Foi. Porque tem. Que assim, no palco você se transforma, vocês todos, eu né? achei bem É diferente. muito legal. Acho que o Gui lembrou bem. A formação da banda foi o sonho de tocar, porque eles já tocaram no Pedrock. O Darcy já tinha Eu toquei tocado. no primeiro, Celinho segundo e terceiro. já tinha tocado. legal. O Celinho, Só que o Celinho outro foi o grupo. precursor do Pedrock. O Celinho Primeiro tem. ele tocou no caminhão ali na praça e tal. No caminhão também toquei, que é o primeiro, né? Nós dois tocamos no primeiro. E era um sonho do Pedrock. Sim. E eu nunca tinha ido ao Pedrock, porque não coincidia as férias. de Só estar aqui. ouvia falar. Só ouvi falar, falou, vamos escrever, né? Uhum. Vamos fazer alguma coisa. E aí a ideia que eu achei, porra, o Darcio ali tocou violão, né, lá no sítio, e o Darcio é violeiro. Todo mundo conhece o Darcio aqui pela viola que que ele toca, né? E aí fala, cara, vamos fazer essa combinação. Aí conversando com o Celinho achou bacana também, que já tinha algumas ideias de rock com viola, né? E legal que tá os tocou. dois aqui na imagem, ó. Sim. Olha lá, a Celinho. viola, É. abrindo o case da viola. O dia que chegou a viola nova que eu fui mostrar pro Celinho, né? Celinho, eu Sim. tinha comprado. É hora da contemplação aqui, né? Boa, essa foto é boa também. E aí o Darcy se animou com a viola. O que aconteceu depois com essa viola? Eu pergunto pra vocês. E Não vou perguntar pra vocês, não, vou perguntar pro Darcy. Eu fiquei com uma preguiça mesmo. Não, sério, eu fiquei com uma preguiça meio de estudar. Porque eu já tava tocando violão na banda, né? Sim, sim. A maioria dos ensaios tava sempre com violão. Vou usar viola, vou ficar no violão mesmo. Aí eu descartei a viola e fizemos bem show com violão, né? Sem viola. Sim. Agora, nessa semana eu falei pro Otávio. Agora eu firmei com a viola. Eu falei, Otávio, agora eu não gosto de violão, eu quero a viola. Eu só acredito. Agora eu quero a viola. Não, sério, comentei isso com o Guilherme. Eu só acredito É vendo. porque eu achei muito diferente o que vocês fizeram. Eu Esse achei era o bem- diferencial da banda. Junto com o Celinho, que toca muito, né? Sim. Que é um cara, porra, ter o Celinho na banda é um negócio maravilhoso. E o Darcy com a viola. Eu, o Gui, Leandro, a gente tá, beleza, a gente quer tocar, quer, né, fazer parte Sim. do negócio. Mas assim, o grande diferencial da banda, e acho que sempre foi, era Essa combinação do guitarrista Sim. virtuoso com a viola também. É, a com a- arranjos, cada- E os dois já se conhecendo, né? Que tem uma Tinha história entrosamento juntos. já. Sim, sim. Mas a preguiça é um negócio louco, né? Qual? A sua preguiça. Ah, Eu não tenho muita paciência pra você não, Darcy. Você sabe muito bem o podcast tem que ficar bonito aí, ó. O podcast tem que ficar bonito, cara. Mas tem que ser natural, tem que falar. espontâneo. Tem que ter as é. puxadas de orelha. Eu não aguento. Não, mas agora tá bonita a viola, cara. Agora a viola tá bonita. E falando... Só uma coisa que eu esqueci de falar, ó, esse vídeo aqui, esse como é um piloto, ele não está sendo ao vivo, né? Ele tá gravando, né? Boa. E vai pro YouTube do Rádio Y, que é para estado de Minas, né? E o Instagram também do Rádio Y, o Instagram provavelmente cortes, né? E, claro, as redes sociais do Fotos de Pedralva. Fotos de Pedralva, todas as redes sociais, que é o Instagram, que é a principal nossa, o Facebook, YouTube, tudo é @ Fotos de legal. Pedralva para entrar. Falar nisso, o trabalho que vocês fazem é muito legal. Ah, obrigado. Ah, E eu sempre fui falando, fã, né? Eu sempre- Deixa mesmo na parceria aí, cara. falando nisso, a gente teve uma surpresa ontem, cara. Quer ver? É muito legal. É. A gente não espera. Dá uma olhada nisso. Que bacana. É. É, Porque a uma gente moção faz de aplauso. doação e É, mas receber. Emoção de aplauso, Mas é de congratulação. muito...
Luiz Felipe que deu para essa... É, o Luiz O Felipe, Felipe. ele é muito bacana, né? É. Esse advogado. A gente vai Aliás, fazer um videozinho Luiz Felipe, um abraço pra você. Muito Viu? obrigada. Muito obrigado pelo reconhecimento, viu? Falar em aplausos. Advogado, né? Eu... É nóis! Obrigado, cara. Afinal, aqui, ó. Muito merecido. É junto dos bons, que a gente É, fica melhor. Eu me senti, assim, eu me senti bom. É junto dos bons que a gente fica melhor e vice-versa. Eu acredito nisso. Eu também acredito nisso. Na união das pessoas, É, dos é, talentos, né? Eu acho É que uma- aqui é uma terra de talentos. E uma coisa aqui. Esse do meio aqui, quem que é? Então, essa foi a É primeira o formação Pedro do Pedro. Peixe, né? É, ele era Pedro Peixe, agora é Pedro Pagé. Pagé. É. E Ah, esse a não gente tá mais a gente- no grupo. A gente pensou assim, É. o Darcio até no baixo, no primeiro É, momento, não tava. e depois falou, não, o Darcio tem que ir pra viola. E baixista, a gente não tinha baixista. Uhum. E aí convidamos o Pedro toca muito. E Ele é de Pedral. É, Pedral, E o toca interessante- várias bandas. E o Pedro foi aluno meu de violão. Ah, Eu é? dei aula com o que Pedro legal. de violão. Como é que Legal. foi, pessoal? E o Pedro, cara, o Pedro é sensacional, assim, foi, abraçou, ensaiou, porque a gente teve muito ensaio Se pra comprometeu. tocar no Pedro. Ele Se é- comprometeu, foi muito ponta firme. Ele, Só que depois ele ficou sem tempo também, Entendi. nos outros sim. projetos. ele é bacaninha, né? O Pedro, ele ia lá em casa. Coração. Eu acho, me passa coisa de violão. Eu passava as coisas de violão pra ele. E depois Pedro, tornou-se você é esse grande baixista aí. muito Grande. Agora, ó, já que você falou uma coisa agora, vocês têm composição própria? O Otávio tem uma Ah, é? música, né? Que nós falamos, vamos pôr isso na banda. Que é um blues. Ah, precisa né? trazer Umas pra coisas. gente, O meu. Otávio tem. não tem, não. Eu tenho um de viola, de música Eu- de raiz de festival que eu falei. Essa é uma, não sei se é frustração, mas eu acho, eu sou muito musical. É. A questão da letra, eu nunca me preocupei muito. Nunca me preocupei com letra. Tanto é que às vezes eu canto sem saber o que eu estou cantando. Mas É um Flui, musical né? mesmo. é, Né? é musical. Então, pôr letra para mim é um negócio mais complexo. Mas de vez em quando a gente faz arranjos, assim, mas a gente nunca parou para fazer nada. Uhum. Nunca parou para fazer nada. Agora, Projeto, são então, ideias, né? agora a pergunta de $1 milhão aqui. Onde está o milhão? Vamos começar, então, É vamos uma começar. Dependendo da resposta, é isso, Joel? Não, vamos começar a entrar aqui em polêmica. Opa! Né? Polêmica. Então, você acha que tem que ter mensagem política na letra? Nas letras em geral, O que você acha de passar uma mensagem política nas letras? eu não gosto da ideia. Não, Não, eu particularmente não. porque seria um ponto de união ali. Eu acho que É. mensagens universais ou mensagens gerais, eu acho que é muito bacana. A partir do momento que você tem uma ideia, que você acha que a sua ideia é a melhor ideia, aí eu não concordo. Entendi. Porque a gente está numa fase que está entrando até na cultura pop, né? Você vê os filmes passando mensagem política e na música. Eu acho que em algum momento foi positivo isso, porque É. fomentou ações positivas, mas hoje, principalmente falando de hoje em dia, Tá. com a polarização, não é legal. É, porque É a gente tem que difícil. ver todo mundo brasileiro, né? A É. gente... E são momentos diferentes também, né? Sim, Geraldo? sim. Momentos diferentes. Eu acho que naquela época, inclusive quando o pessoal toca música dos anos 80, que eu acho que o pop rock nosso nacional foi anos 80. Sim, E a- sim. E muito bom. E muito bom, É por sinal. muito E bom. tinha conotação política muitas músicas. Sim. A maioria, né? Sim, sim. João Paulo, E né? são aplicados até hoje, mas de forma genérica. Eu adoro o Traje a Rigor, cara. O traje é sensacional. É, o traje, E eu já gostava de equipamento, Legião é bem Urbana, né? interessante. Também, que era também. Legião. Também. político, né? Agora, e eu até imagino a sua resposta pelo que você falou agora, né, da mensagem política na letra, né? E a gente teve aí, até teve uma repercussão bem negativa, a polêmica, né, do IRA, né? Ah, sim. E até é interessante o seguinte, né? O mesmo posicionamento seu foi o do resto do grupo, né? Os caras caíram em cima dele, né? Tanto fizeram pressão para ele, Sim, né? Voltar Pra ele se atrás, retratar, né? pedir desculpa. sim. Não cabe. Não cabe porque, primeiro, assim,
Uma coisa que a gente, né, quando a gente fez a banda, a gente precisa ser a banda, e a gente até brincava, a gente tem que ser gente boa. Sim, e tem que unir as pessoas. É ponto de união. Sim. O Fotos de Pedral. A gente falava sobre isso, né, cara? A banda era nós formamos um intelectual de fazer amizade, né? A gente tinha como fazer amizade. E se conectar, com quem nos escute. Acho que esse é o fundamental. Quando você fala que você ouviu a viola, opa, tem uma coisa diferente, e você ficou até o final, isso é muito legal escutar. Porque gerou realmente uma conexão. E qualquer coisa que a gente faça, a principal finalidade da banda é gerar essa conexão com quem está escutando. Inclusive, a gente sempre faz um set list, né? A gente imagina um set list dependendo do show que a gente vai dar. A gente muda o set list na hora. Legal. Porque dependendo do público, né? Como está se comportando o público, a gente vai para mais música nacional, mais você vê já que tem o feeling, muitas vezes esses grupos não têm conexão nenhuma com o público, para o cara falar uma dessa, e às vezes até com um estado que tende mais para um lado que do outro, e deu tudo errado, né? Eu acho que essa função, na verdade, a gente está ali para os outros, não está ali pela gente. E o Fotos de Pedralva é a mesma pegada, Legal, porque a gente não deixa entrar a ideologia, entendeu? Sim. Porque é o seguinte, é de todos os pedralvenses, né, brasileiros, né, ponto de união. Eu faço questão disso. E aí uma coisa que nós conversamos alguma vez, eu acho que é legal o podcast para falar isso também. Se vocês discordarem, vocês me falam assim. Cidade pequena não tem partido, não pode ter ideologia política. Cidade pequena é comunidade. Porque não É tem verdade. espaço. Não tem espaço. Eu comentei isso com eles aqui agora há pouco. Não tem isso. problema ter ideologia, mas isso não pode negligenciar ou influenciar o que está acontecendo com o município. Sim. Tá? Então acho que é um cuidado. Eu acho que quem entra na política de cidade pequena tem que ter esse viés, ou melhor, não ter viés nenhum. Não, eu comentei isso quando eu cheguei aqui, sim. falei pra eles aqui, por ser cidade pequena, eu cresci. Então aqui eu falei, ó, você não pode ter uma visão política aqui. Porque dependendo do lado que você tiver, os caras batem. A oposição sempre vai bater. Então fica neutro. Não conheço nada. Tem coisas que é bom guardar. Eu passei a ser neutro, né? Minha posição. Mas eu acho que o nosso papel Ou também... você tem uma rede social particular, lá você se expressa ou aquilo que é público, né? Que você vai, a banda de vocês, né? É uma opção também. Mas no grupo mesmo nosso é legal, e tem um pessoal que, tipo, tem a linha de direita e tem um pessoal da esquerda, no próprio grupo tem. E nós nunca discutimos sobre isso. É que eu acho que assim, tem formações musicais também que querem se defender politicamente, que querem se posicionar politicamente. Nós não tem essa intenção. A gente tem outra intenção, a nossa de tocar o nosso rock, tocar o nosso... Mesmo porque a gente é de cover, né, cara? Exatamente. Então não interessa, a gente quer se conectar com o público mesmo. Sim, é verdade. Mas uma coisa que a gente fomenta, né, para quem está no executivo, principalmente legislativo, é que tem espaço para todo mundo, né? E eu acho que Pedralva está mudando isso daí. Eu acho que vai ter espaço para todo mundo. Tomara. A gente conversou com o Joel sobre o Pedrock, foi super receptivo. Que bom. Aí você sabe que tem muita coisa que eu discordo do Joel, mas eu falei para ele que tudo que for bom para a cidade, eu tô com ele. Tá? Vamos ver, assim, que depender da gente, né? A gente vai fazer a nossa parte. É isso, cara. Eu acho que vocês... Que legal, Joel, você vem de fora também. Né? A gente... É uma visão diferente. E outra, eu digo que Pedralva, porque acho que o que fala pode falar a mesma coisa, nos abraçou muito. Assim, é muito gostoso. Eu adoro Pedralva. Que bom. Mas eu fico feliz. Gosto mesmo. Porque nos receberam muito bem. Não é todo mundo. Mas não dá pra agradar. Brincadeira. É muito gostoso poder abraçar todo mundo aqui. Sim, é bom. Eu acho que a nossa banda é um pouco isso daí, poder abraçar todo mundo. Eu sinto muito casa, parece que é minha casa aqui, parece que é uma casa grande aqui, né? É gostoso, eu gosto. Desde pequena, sempre quis morar aqui. Em tudo. Tem uma recepção legal, né, pessoal, né? É aquilo que eu falei pra você, se a gente for na casa de violeiro, igual eu comentei lá fora,
Cara, eles vão pôr um mesão pra você tomar café. Eles É, gostam de receber. receber as pessoas. E o Pedrock, É legal, ele proporciona isso, né? Porque vem muita gente de fora. É, um encontro Tinha o com o próprio do pessoal. Pink Floyd, infelizmente tá algum tempo sem, né, acontecer. Acabou, parece, Acabou, né? Vendeu, Acabou? parece que vendeu, né? Vendeu. Eu acho que um Ah, cara eu para sabia. você, De BH, você uma trazer pessoa aqui foi- também é o Giovanni, para tentar entender. Isso. Ah, eu acho bem legal. Tá. É legal. Porque Mas eu ele também- mora aqui em Pedralba? Ele mora. Mora. Na rua da prefeitura lá de baixo. É um cara legal para vocês trazerem. Giovanni. Ah, sim, legal. com certeza a gente Até quer. para... E é legal que ele gosta de fotografia também, Sim. mas troquei ideia com ele. Sempre a gente tá tocando, ele tá, né? Botando umas fotos lá. E o Pedrock é do dia 18 até o dia 20 de julho, né? É 18, 19 e 20. É, É, isso aí. é. Em Legal. qualquer data que nós E aí, vamos estão tocar. ansiosos? Eu quero nem me inscrever ainda. Estão ansiosos? Vocês ficam apreensivos? Não, assim, é, ou como é que já- Botado sim. Como é que funciona o Pedrock? O Pedrock, o último Pedrock, eu faço parte da comissão. É. Ah, legal isso. Que é outra, assim, a abertura do pessoal com a gente que é de fora, né? E ano passado foram 60 bandas inscritas. Olha. 60 bandas inscritas. E o que se paga é Ajuda de custo, né? É mais ajuda de custo mínimo, nem combustível às vezes dá para pagar para a turma que vem. E não tem, aqui tem uma deficiência de infraestrutura, hoteleiro, então o pessoal que vem é porque realmente quer fazer parte desse movimento do Pedrock. Faz por amor. Faz por amor, Gostar. cara, puro, qualquer banda que venha. Uhum. Né? E esse ano a gente não sabe como é que vai ser, porque o ano passado foi muito legal no estádio. Foi Acho bonito, que deu uma né? Sim, dimensão foi de bonito. festival bacana, né? É inovador aqui, né? Porque Muita sempre gente foi na querendo. rua, né? E a gente não sabe, porque a gente quer tocar no Pedrock, sempre. É. O ano passado a gente tinha combinado uma coisa, quem toca num ano, não toca no outro. É. Para dar oportunidade. Pra A outra outras banda. bandas. Tá. Mas eu também acho que tem que valorizar a prata da casa. Priorizar, Sim. eu acho. Valorizar, né? Valorizar. E tem muita banda nascendo. Uhum. Muita bandinha Tem uns nascendo. grupos Legal. bons aqui em Pedral. Então acho que a gente tem que incentivar isso daí Sim. também. Não, nós saímos pra entrar um grupinho, você lembra? Um Foi. grupinho bem bacana de um jovenzinho, né? Uns meninos. Bom também. Eu fui assistir bom. prestigiar eles lá, lembra? Que eles foram em da sua casa, né? Sua presença para prestigiar é muito importante. Né? A minha é, porque eu sou diferencial, né? É, referência. O Darcio É um veio. violeiro, O Darcio o pessoal fala que é um veio violeiro ver a embaixo. sua banda. Não, o pessoal comenta depois na rua. Ah, eles falam, eles gritam lá, não, o violeiro lá embaixo. Eu falei, eu sou doido. O Darcio foi nos prestigiar lá. Olha, Ah, e as fotos? Ah, Vamos lá. Del, Ah, o, Superstar. o Celinho. Superstar. É. Cara, ele tá parecendo um E ministro. não é só pose, o cara toca muito, né? eu, na verdade, eu tenho amor e ódio pelo Celinho. É. Né? Porque é intenso. não, é impressionante o que ele faz com essa mão esquerda dele. Virtuoso, né? E a raiva que eu tenho dele, que eu sinto raiva mesmo. É. Eu sinto raiva. É virtuoso. Ele. E como se estivesse tomando refrigerante, água. É natural pra Mano, ele. eu tento solar, eu Maior gosto de uma paciência. corda na outra, porque quem toca um pouquinho como eu, básico, sabe a dificuldade que é fazer o que ele faz com a guitarra. Não, sim. Mas vendo ele fazer, Parece que é. parece ridículo. Então, o cara... Não, chega a parecer brincadeira o cara que ele tá fazendo. fenômeno. E você sabe a história um pouquinho? Não. A mãe dele quis dar um presente para ele, na época que ele era muito amigo do João César, inclusive, de infância. É. Os dois queriam estudar violão, e a mãe dele deu um violão para ele normal. Nem imaginou, né? E Na ele é figura canhoto. que ia transformar. Ele é canhoto. Então, ele não tinha condições de achar outro violão para canhoto. Eu já tinha dado o violão, sabe o que ele fez? Ele virou. Ele virou. Então, ele pega qualquer guitarra. Nossa. E foi assim lá em casa, quando eu o De ponta conheci. cabeça, né? Ele Normal. só Ele já vira. vira É, ele e vira de toca. ponta Só cabeça. Ele vira de Então, ponta tudo que ele cabeça. faz, eu não tenho a menor ideia do que ele está fazendo. É. Mas quando o cara é canhoto, ele manda fazer a guitarra. É, Troca as cordas. É, hoje as Troca as indústrias já cordas. fazem, né? Agora violão pra canhota, guitarra, hoje faz, né? Então, mas ele pega Na uma época guitarra dele, para não. canhoto e mantém as cordas Nossa, normais. que interessante isso, cara, né? Não, isso daí tem É uma inteligência Isso tem um assunto, incrível pra isso eu acho fazer que tem um assunto até legal, o senhor nem podia comentar que ele chegava na praça, eu com ele, o pessoal ia tocar violão, às vezes ficava eu, o Edgar e ele lá, tocando violão, eu não aguentava mais violão, o pessoal, dá o violão aqui, eu com o Celinho ficava só olhando, o pessoal tomava violão na nossa mão, o Celinho falou, vira as cordas pra ponta cabeça, que só eu e você toca.
Eu virei as perguntas pra cabeça não tocava, então eu pegou o Celinho, pra não dizer. Sério, tem essa história. Eu virei as cordas e só eu tocava, só tudo de ponta cabeça, só que não fazia o som dele, né? Tudo de ponta cabeça, eu falei, Celinho, toque agora. E a turma ia pegar o violão, eu disse, toca isso aqui. Esse é violão do Celinho. Violão do Celinho, violão de destro, né? Aí era normal. Foi quando você vê, a história legal disso. A gente tem sentido muita falta. O Celinho está trabalhando muito, né? Ele tem muito trabalho, principalmente fora e tal. E uma coisa que a gente tem sentido falta é quando a gente foi ensaiar a primeira vez, faz em 2022, foi? 22 que a gente começou, né? A banda é nova, comparado com as outras bandas que tem 20 anos, 15 anos. E foi em 2022 que você chegou? 21, mas a minha mudança não tinha chegado ainda, demorou um tempo. E também o Pedro 21 foi online ainda? Por causa da pandemia. E foi engraçado, então você veio em 21 e eu voltei pra Pedral 22, porque eu tava morando em Porto Alegre. E o Celinho também chegou nessa mesma época. Todo mundo estava chegando. Nossa, então tudo conspirou pra acontecer. Foi muito engraçado eu estar vindo pra Pedralva e depois eu voltei também, que eu falei, eu voltei de Porto Alegre. E todos nós tínhamos tempo. Foi bem bacana. Foi essa transição, pandemia, eu pedi demissão do meu trabalho também. E todo dia, né, você estava ensaiando, né? Então a gente estava ensaiando muito. Todos os dias. Então foi, acho que você falou mesmo, acho que os astros eu acho, ali conspirou ali pra dar tudo certo, porque era pra legal ser. Isso. Era pra ser. Agora eu vou perguntar para cada um aqui, né? Qual, além do rock, né? Qual os outros gêneros musicais que cada um gosta, toca? E aí, Dárcio? Eu gosto bastante de folk, né? Country e a música de raiz, né? De viola, tá tudo. Sim. Mas o mais forte ainda, meu gosto musical mesmo, é country. Ah, é? A música country, por isso que interessante. tem uma vestimenta meio de cowboyzão, assim, até a bota, né? Que é a botona americana. Tudo influência americana. É por causa de country. Agora, o sertanejo tem muita inspiração no rock, né? Sim. O raiz, né? Se você buscar a origem lá, né? A viola lá atrás, ela era meio estilo do blues. Tem umas histórias com os violeiros. Tem umas histórias, se você pesquisar, que os violeiros que tocavam nas costas. Não é as mentiras que você vai falar aqui. Não, sim, cara. Você pode pesquisar. Tinha as influências. A internet não dá. Cuidado com as coisas. Cuidado. E outra. Cuidado com a fake news. Tem essas lendas aí, sério. Pesquisa depois pra você ver. Que tinha uns violeiros que tocavam, chegava num lugar, o violeiro que tocava mais que o outro ia embora da região, cara. Ele saía do lugar. Tem essas histórias, assim. E o blues tinha essas histórias também, o cara ia tocar lá, né? Ia tocar lá? Tocava lá num lugar lá, nos Estados Unidos. Lá onde, cara, mas era, sabe? Para de atrapalhar eu. Tava me desconcentrando aqui, cara. Cara, tem um filme que eu não lembro agora o nome. Cadillac Records. Não, é um filme que tá vindo agora e tem uma parte meio espiritual, mística aí. Não, Crossroads. É isso que tá pra sair? Não, que tá pra sair deve ser uma regravação do Crossroads, então, porque é o Pacto com o Diabo. Isso! Esse é muito legal. Nossa, eu tô louco pra ver. O cara tem Kid, é o guitarrista. Steve Vai, Ralph Macchio. E o Steve Vai, né, também na guitarra. O Steve Vai, manda bem. Um sonho meu, é o meu genro lá de Santiago, a Camila tá lá em Santiago ainda. Ele toca muito também. O Guilherme falou, ufa. Outro. Toca muita guitarra. E um dos sonhos que eu tenho é um dia que o Giovanni estiver aqui e fazer esse desafio de guitarra com o Celinho. Nossa, que legal! Era viola. O Giovanni que você tá falando é do bloco do Pink Floyd? Não, o Giovanni é meu genro. O seu genro tá. Que fez a universidade de guitarra. Tá. E ele toca muito, então colocar os dois, e até, se não for o Giovanni, o João César ou algum guitarrista top. Mas essa cena do filme, onde tem o duelo da guitarra, o Celinho toca. Tem um remake esse filme? Deve ser um remake, eu não tô sabendo. Deve ser sim. Porque esse filme é mais antigo, né? Eu assisti esse filme, eu tinha uns 13 anos. Porque tem uns 30 anos, por aí, ou 40, por aí, faz tempo. Crossroads. E você... Otávio. Uma pergunta difícil, Para música. Você é bem eclético, Dan? Não sou não. Clássico, eu acho que eu já consigo escutar. Não consigo escutar jazz.
não tenho paciência para jazz. Blues pode ser um ritmo que é muito parecido com o rock, eu acho que eu paro aí. E eu sou muito pop rock, inclusive anos 70 não foi o que eu escutei muito, por exemplo, AC/DC, Black Sabbath, Iron Maiden, todo esse pessoal eu não gostava. Comecei a entender essas músicas. Você achava mais barulhento? Assim? Achava muito barulhento. Entendi. E eu venho de uma formação cristã também, evangélica. Entendi. Então a minha formação também tinha essa coisa. O marketing dos caras usava muito isso. Pô, Kiss, cara. Kiss. E o que fazia vender discos é que a molecada achava que os caras tinham um pacto com o demônio. Cara, vem tinha uma música, Name of the Beast. E aí eu fui conhecer através do Gui, principalmente assim, escuta isso aqui, ó. Pô, é sensacional. As músicas que os caras fazem é um negócio brilhante, assim. Sim. Mas não foi, eu era pop rock mesmo. Entendi. Tanto que a banda que eu mais gostei na época foi U2, quando eu tinha 15 anos. Isso faz 40 anos. É uma das minhas preferidas também. Muito bom também. U2, E essas bandas novas como Coldplay, o que você acha? Agora pop rock. É bom. Porque tem muita crítica em cima como se fosse uma coisa falsa, nada a ver, né? Assim, cara, uma coisa que eu vejo muito, eu gosto também muito de filme, e, cara, eu vejo mais opinião, assim, popular, né, do que dos críticos, meu. Puta, crítico tem hora que... O Gui vai responder também, Gui. Então vamos lá. Eu queria comentar sobre outra coisa. Não, meus gostos musicais, até a Gabi, ela tira sarro de mim que é muito eclético. Assim, desde heavy metal, Metallica, Angra, Iron Maiden, Sepultura, até Tião Carreiro, rap Nossa, nacional. que viagem. Racionais, eu adoro Racionais. Legal isso. Sertanejo. Eu escuto também. E o Gui também. Você gosta de karaokê, né? E o Gustavo nem tanto, mas... Mas o sertanejo mais raiz ou universitário? Não, o universitário não gosto muito não, mas eu escuto também. Tá. O Gui gosta de falar de Andradina, né? Do Boiadeiro. Andradina. E a moda do Tião Carreiro, ele fala. Andradina, até Zé de Camargo e as bandas que eu gostava muito na adolescência. Na adolescência eu gostava muito de Angra, Metallica, Dream Theater, esses rock mais... Sepultura, esses rock mais pesados, né? Mas depois eu comecei a escutar muita coisa, então eu acho que poucos gêneros eu não escutaria, sabe? Não acho nem gênero, assim, todo gênero eu acho que eu escutaria. Que você gosta, cara? Cara, tem uns funks que dá pra escutar. Sério. São muito bem trabalhados, tem muita coisa legal. Você gosta de Ivete Sangalo? Cara, é que eu acho que... Desculpa, Ivete, eu sei que você admira a gente muito. Eu não gosto de cantar axés, desculpa, Ivete, né? Vamos pedir desculpa pra Ivete. Quem gosta... Eu não vejo pelo gênero, eu vejo pelo tipo, tem uma música de rock que é ruim, sabe? Essa eu não gosto, mas eu gosto do rock. Sabe? Eu não vejo por gênero, eu vejo pela música. A gente combina muito. O que você acha disso, Gui? A gente... E aí... Acho que a gente toca junto mais de 10 anos. Vai fazer 10 anos, foi 2015 que fui pro Chile, 10 anos agora. E aí vamos falar do Celinho, aproveitar que o Celinho tá quente, mete o pau. Vai ficar com a orelha esquentando lá. Vai esquentar mais. Vai arder, viu? O Celinho, ele vem dos grandes guitarristas, ele é muito autodidata, depois foi para conservatório, e ele faz bem, ele estuda mesmo todos os movimentos, depois coloca um pouco dele, né? Os arpejos que ele faz e tal. Mas acho que depois que a gente veio com a banda, a gente começou a mostrar algumas coisas para ele que ele também não conhecia. Que foi o legal da banda também. ZZ Top. Não, ZZ Top, eu vejo que vocês tocam bastante. É uma das marcas registradas. Eu gosto do ZZ Top também, sempre gostei, cara. Eu curtia muito. A ZZ Top se transformou numa... um ícone, né? É um hinozinho nosso, assim. E ele não conhecia, por exemplo, ZZ Top. Ele tinha uma cultura dos grandes guitarristas que, às vezes, para conectar com o público, não é simples. Porque é solo. Sim. Você ouvir 2 horas ou 3 horas de solo, o melhor que seja,
vai faltar, né? Acho que o Celinho absorveu também muita coisa, isso foi legal para o aprendizado conjunto nosso. Isso é muito bom do grupo, né? Um poder Ele influenciou o outro também. A influência dele é muito Joe Satriani, sabe? Joe Satriani, Monster, Stevie Ray Vaughan, essas coisas. O Celinho é monstro. monstruoso nessa parte. E... Aí eu ia te falar uma coisa que é aqui de Pedralva. Eu gosto, sempre gostei dos anos 80, Legião Urbana. Eu também gosto. Sim. Acho que a maioria das pessoas gosta. Eu acho aqui em Pedralva, nossa! você fala que vai tocar Legião Urbana, o cara... Eu já fui no show deles. Nossa, careta que o pessoal faz. Sim, mas acho que essas pessoas que fazem isso não é daqui. Porque se você chega numa terra, eu coloco o repertório nacional da Legião Urbana, cara. No bar da Arimateia, a galera curte. O Celinho gosta de Legião. Não, o Celinho não gosta de nada, né? Se eu olhar. Tipo, o Celinho... Sério. Como é que tá falando? Vamos falar. O Celinho, por exemplo, o Celinho odeia Beatles. Eu também odeio Beatles. Nunca gostei, sério. É sensacional agora. Cara, a gente não pode... gosto, né, cara? Nunca gostei. The Doors é minha paixão, por exemplo. Tem gente que odeia The Doors. Eu gosto de The Doors. Eu sou apaixonado em The Doors. Na verdade, o Darcy, a única coisa que ele sabe tocar bem é um trechinho do começo. Eu nunca vi essa Rose Blues. É a única coisa que ele não, sabe. Não, é só o riff que tem a mesma entrada lá. É só o riff. E aí eu falo, Darcy, beleza, vamos tocar essa. Vamos tocar toda. Aí quebrou ele. Aí quebrou. Aí chama o Celinho. Chama o Celinho. É bem legal, né, cara, aquele Road Rose Blues. A única coisa que você vai fazer é aquele pedacinho, Darcy. Mas até hoje você não aprendeu a música inteira. É aquilo lá que não vamos entrar aqui nessa discussão. Bom, próximo, Joel, antes que eu bato. E aí, alguma coisa que a gente deixou de falar aqui? O que vocês lembram? Eu tava perguntando pro Gui, quantos shows a gente já fez nesses 2 anos e meio? Sabe o que eu lembrei? Uma coisa. Quais as cidades que vocês já tocaram com o Capitão Macaco? O mais longe foi Londres, onde a gente foi. Londres, Nova York também deu. Nova York? Nossa, essa eu não tava. O pior é que ele fala sério. Vai, vamos aterrissar. Vamos aterrissar. Essa eu não Eu sei que vocês já foram em São Lourenço, Motor Rock. Maria da Fé. Maria da Fé. Maria da Fé. Mas a primeira cidade que nós tocamos fora foi Paraisópolis, né? Naquele pub lá. Foi bom. Assustou um pouco no começo, mas foi bom. O Celinho é evangélico. Cara, não, é legal o pub, né, cara? O Celinho chegou lá, Celinho, o que eu tô fazendo aqui? Falou pra mim, cara. Sabe uma coisa que eu lembrei? E aí, já teve assim, vocês tocam rock, né? Aí sempre vai ter alguém que se choca, mesmo até hoje, né? Tem aquele filme Footloose até, é bem legal a cena lá que é todo muito tradicional e tal, aí chega o cara todo rebelde. E já aconteceu alguma coisa assim? De públicos? De público do... Público careta, que de repente você chega e o pessoal... chegaram a tomar ovada. Eu acho que sim. Alguns, assim, brincadeira, né? A gente toca até em bar mitzvah, aquele negócio todo, né? Ok. Mas, sério? Assim, acho que não tem aniversário em Pedrópolis, só nem sabe mas aniversário a gente gosta. Porque aniversário é um negócio que essa interação com o público é muito legal. Ele tem todos os públicos, né? E a gente é muito também, inclusivo. Né? O Gui aprendeu a ser mais inclusivo também, que o Gui fala, não, ensaiamos essa música, nós vamos tocar isso aí, né? Mas na hora a gente... Tem os pedidos também, né? O Celinho já absorveu, o Darção toca de tudo, eu adoro... Eu só não sei tocar direito as coisas, mas a gente tenta. Mas assim, aniversários onde um determinado grupo só gostava de rock. O resto a gente vê porque é mais sertanejo e tal. Então a gente não conseguia se conectar com todo mundo. Entendi. Mas acho que foi 1 ou 2 casos. Geralmente, motor rock, né, Darcy, que a gente gosta de tocar porque a gente sabe que a vibe é essa, né? E o público... O show que nós fizemos no Bloco Pink Floyd. No Bloco Pink Floyd também. Foi bacana. Foi muito substituindo legal. uma banda que de última hora não de última hora. pôde Que ir. legal. Aí convidaram, o Otávio ligou, né? De um dia pro outro. O Otávio Mas aí, ligando. mas o bloco do Pink Floyd só rola Pink Floyd ou não? Não, rola outras bandas também. É como o Pedro. Como o Pedro. Sim. Mas no final tem o Pink Floyd, é uma banda cover do Pink Floyd. Tem uma identidade, Tem, né? Sim. Tem. Então acho que não, Joel, acho que sempre foi
A maioria das vezes foi muito legal. Um tiro certeiro. E na verdade isso que faz a gente tentar continuar. E a minha briga mesmo, a gente já teve várias discussões com esse caboclinho aqui sobre o negócio da viola, porque essa preguiça me irrita, né? O fato de não ensaiar me irrita, o fato de não chegar na hora do ensaio me irrita. Várias coisas me irritam. Mas o que não irrita? Cada vez que... Mas o velho teimoso, né? É engraçado que até igual no futebol, né? Eu lembro que o Romário era super indisciplinado e chegava no dia do jogo e o cara estraçalhava. E aí, você acha que você é assim? Eu sou assim, né? Não? Chegou lá, eu põe a mão, muda tudo. Semeando a discórdia. Você não viu quando a gente vai tocar aí, tem um público igual aí, falou sertanejo, os caras olham lá e subindo com a guitarra, quando vê, a hora que eu ponto assim na porta do cavalo, os caras, teu violeiro, a galera grita, né? Não faz isso lá? Você não reparou? Que a galera vibra, pula lá, você não reparou? Reparei. Eu vou te mostrar na próxima. Não, o Darcio, ele traz uma energia para a banda muito legal. É um cara que realmente presta atenção no público, se conecta com o público, se conecta com a molecada. O Darcio tem essa presença de palco muito legal. E ele é atencioso, né? Cara, toda vez que eu vou filmar, ele se posiciona, ele faz uma performance, ele cumprimenta. Não, e vou, no meio daquela concentração toda. Eu gosto de brincar com todo mundo da banda. Não toca bosta nenhuma. Vamos ser honestos aqui, eu toco mal. O Darcio não toca nada do violão. Mas o mais engraçado, cara. E a gente já conversou. Você não sabe disso, vou falar pra você. Nós nos reunimos várias vezes sem você, dizendo, acho que acabou. O Darcio não vai mais tocar na banda. Mas aí eu vou arrancar o nome lá, é meu nome. A banda é Capitão Margarida, é meu. A banda é minha, vou arrancar o Otávio então, né, Guilherme? Mas você registrou, né? Vamos fazer instrumental agora. Várias vezes. Se a próxima vez o Darcio não for com a viola, ele tá fora, porque o violão já tem guitarra base, que sou eu. Tem o Celinho. Ai, pra que o violão? Pra que a porcaria do violão? Pra fazer graça lá, pra ficar sapateando em cima do negócio? Então, se você não for com a viola, vamos entrar num acordo nós aqui? Sim. O próximo Pedrock, se a gente for selecionado para tocar, se não for com a viola, vocês estão de acordo que o Darcio nem precisa subir? É isso. Pode mais falar. Vamos fazer, Darcio. Eu quero te ajudar aí, Darcio. Vamos fazer esse acordo. Não fazer com eles, não. Vamos fazer esse acordo aqui agora, selar isso aqui. Se não for com a viola, você nem precisa subir. Beleza. Tá registrado. Aê, eu gosto da viola. Com viola, é isso aí. Pegou na mão, Tá gravado. Tem que E eu quero ouvir. Tá gravado. Tá gravado e eu quero Foi ouvir. cobrado. Não, eu falei pra você que eu quero comprar viola para já ficar de vez. É, isso aí. E aí, pra gente encerrar uma mensagem aí? Eu acho que antes de encerrar, vocês podiam comentar como é que tá, quem se apresenta, como é que tá a região, tá propícia, o pessoal tá chamando, tá no momento. Como é que tá pra vocês que se apresentam? Boa, Cília. Vocês querem responder? Vou falar. Eu não gosto do mesmo todas as vezes. Eu tenho uma preocupação com mudar repertório, com a gente aprender coisas novas. Sim. Porque cansa. Né? Cansa, Repetitivo, né? Só que a gente não está conseguindo fazer isso. Tem sido um desafio. A gente tenta colocar algumas músicas novas, mas a falta de ensaio prejudica isso daí. Então, o Celinho está trabalhando muito. Né? Então, quando você fala, a região, ela propicia muita coisa. Tem muito festival, tem muita coisa, mas a gente fica na nossa. A gente não sai promovendo, porque se a gente não tiver ensaiado, é melhor não tocar. Então, e o Celinho é um cara que vai e entrega. Ele tem que ter uma sincronia, né, entre vocês. Mas todo mundo. A banda, e a gente fala isso pra ele, a banda não é só a guitarra lá. É como começa a música, né, Darson? Como termina a música. E se não tiver ensaiado, é melhor não se atrever. Então a gente tenta fazer isso daí. Então, de vez em quando a gente fica meio na nossa, não sai até gravou o clipe, né? Gravou o clipe no clipezinho e tal, pra promover a banda. Mas enquanto não tiver
mais ensaio. Então, mas essa falta de ensaio é por conta do serviço, né? No caso meu, eu mexo com pintura. É a agenda E o de cada um. Celinho, né? É engraçado até você ver o pessoal da banda, né? Eu sou pintor, o Celinho é marceneiro. Vocês já ouviram falar um negócio? Que todas as justificativas são verdadeiras? O último dia que eu cheguei em Já casa... ouviu falar isso aí? É? Não serve de nada você me falar isso aí. Como que Você não? tem serviço que você fica... Arruma tempo, bichão. Eu acho que é uma Arruma coisa, se tempo. você, como gosta, arranja tempo. Aí, Celinho, tá escutando aí? Não, mas você Dá um fala isso jeitinho. direto. Cara, não é possível que você não consiga encontrar Eu consigo, uma falei. hora que seja Não, meia-noite e todo mundo de fone de ouvido para ensaiar. Um sábado, um domingo de manhã, um domingo à tarde. Então, essa é a minha briga, que fique registrado isso mesmo. Entendi. Sim. Porque não é só chegar e tocar. O Sim, Celinho se sim. empenha, eu sei que ele se empenha, mas ainda falta. Você é outro, você é outro. É? E o Leandro, vamos falar do Leandro. que É, o Leandro baixista. Leandro é um cara 200%. Podia vir o Legal. Leandro e o Celinho, né? Sim. Para se defenderem. O Leandro, cara, ele chegou na banda com uma generosidade, uma humildade, que todo mundo é legal. Acho que o espírito da banda é essa desumildade mesmo. E quem que apontou ele na banda mesmo? Não lembro agora. Foi quando o Pedro saiu, cara, a gente começou a perguntar. Então, eu conhecia. Eu com o Celinho já conhecia, até você falou. Acho Nós que conhecíamos, conhecia, mas não lembro quem que indicou ele lá. Acho que foi o Pedro mesmo, que falou. Não sei. Cara, Não lembro mais como que o Leandro Mas o chegou na Leandro banda. veio, cara, ele fez assim, ó, pô, né? Foi com uma luva, né? Luva, cara. Aí integrante e ele principal, traz ensaiado. Entendi. Legal. É, E a outra dedicado. briga Ele é não é dedicado. que a gente tem que ensaiar as músicas novas no ensaio. A gente tem que trazer a coisa pronta para ver como é que fica no ensaio. Sim. Leandro é Acho dedicado. que é a isso. legal o podcast também para trazer, porque a gente não é chegar e tocar. Às vezes o pessoal acha caro o que pagam para um músico, mas não tem a menor É muita ideia dedicação. da dedicação, Sim. das horas, das brigas, É. do instrumento, do amplificador que queima, dos cabos que se deterioram, né? Do investimento que a gente faz nisso tudo. Deslocamento tem que levar, trazer, carregar Bateria, equipamento. cara, inferno. É. Então acho que é legal a gente falar isso daí. Sim. Quando você contrata uma banda, não está contratando só o showzinho, está contratando toda a história da banda e a dedicação do pessoal. Até para tudo o que acontece para manter a O qualidade. trabalho de vocês é assim. É, exato. também. sim. Também. O pós. É. Sim, você tem Você faz aí a fotografia, a filmagem, tem a edição aí. pra colocar. Ninguém tem noção. E a edição eu odeio fazer, mas eu amo o resultado. Então, Então você faz. É. Né? É. Então acho que esse é o nosso empenho, de Sim. entregar, além de entregar coisa bacana que o pessoal goste, é tentar entregar com excelência. sim. Eu acho que a gente tem condições de entregar sempre com excelência, mas desde que a gente trabalhe isso. Sim. Uma coisa que eu... Eu tô cansado aqui no finalzinho, tô voando. Uma ideia que eu tive aqui é o seguinte, vamos ver se vocês topam. Topamos. Vai, então beleza. Mas em todo caso, para registrar, a hora que eu vou postar o vídeo e tal, aí vão ter as perguntas. Vocês topam voltar aqui para responder em vídeo? Cara, Claro. Eu acho que seria muito legal. primeiro que vocês estão ajudando a divulgar pelo o espaço. trabalho nosso, porque é um trabalho, né? A gente se diverte muito, mas tem uma dedicação. Então a Sim. gente já é super agradecido por isso daqui. E pra gente voltar com o Celinho e o Leandro seria muito legal. Muito. Para responder perguntas, saber se o pessoal Até tem. quem quiser pergunta até direcionada para cada um, para a Sim. banda, até por tudo que a gente falou aqui, né? Pra banda do Darcy. Sim. A banda do Darcy e Você viu? Ameaçou tirar. Você viu? Não tirar agora não. Sobe meu Ele ameaçou. Não, engraçado, não, porque engraçado. Você viu como as coisas dão certo? Eu Não, tinha o cara. vídeo aqui, né? Você viu que engraçado? Porque o vídeo que você me passou, eu perdi ele. Sério? cara? Eu baixei, aí eu não sei se eu baixei, eu sei que eu voltei no WhatsApp e não tava mais, né, disponível. Aí eu pensei assim, vou pegar algum vídeo que eu tenho em arquivo. Aí tinha esse. Sabe o Dani do Zé Rosinha? O Dani do Zé Sei. Dani. Aliás, E aí, como é que tá a banda do Darcy? cara, o trabalho dele é sensacional. É. Eu comprei uma vez até, eu precisava dar um presente para um cara daqui, muito né, legal. pro Busta, sabe quem que é? Sei. E eu pensei, puta, aquela época eu nem conhecia muito ainda ele, né? Ele me convidou pro aniversário dele.
E aí eu pensei, vou pegar fui na Artep, aí tinha pra vender uma tábua lá do Daniel, né? E eu pensei, nossa, o cara é chefe e eu vou pegar um produto de Pedralva, nossa, o cara amou. E é aquele tamanho de tábua, por coincidência, ele não tinha, ele né? É um artista, então, como toda a família dele, é muito artista, cara. Ele escreve, tem um livro, o Dani é sensacional. É um que eu gostaria muito que viesse aqui. O Pedralva é isso que vocês falaram. O Pedralva é um berço muito de artistas, né? Eu acho que a administração ela tem que pensar nisso daí. Ela valoriza, assim, eu acho. Tem muita coisa, tem muita gente boa, cara. Impressionante essa cidade. E cada vez aparecendo mais, porque se fomenta isso. Isso que legal. É Eu torço muito pra... Tem muita gente. Pra Pedralva, eu amo demais essa cidade. É muito. E uns caras que são, assim, quem não conhece o Darcio? Valentim. E eu tive os trabalhos separados também, né? Antes era eu com o Léo, o irmão Cambura, nós que fazíamos os eventos, né? Ia tocar nas festas. Só música regional. Amissade, Renato Teixeira, quando eu tocava viola ainda. Continua! Mas agora eu voltei. Continua! Agora eu voltei. Você saiu alguma coisa? Cara, se você viu tocando viola, você vai com Amissade. Olha, fora dos meus olhos isso daí. Cara, sério? Fica nem vermelho. Não, sério. O que eu falei pra você aquele dia descendo do morro lá? Tá vendo a viola? Tem DR direto aqui. Uma vez eu parei o carro no meio da rua e comecei a gritar com ele. Lembra? Não. Aqui tem uma expressão, né, eu achei muito engraçado quando eu comecei a pedalar com o povo daqui, né? Ou eles chamam de amarrar o jegue, né? Onde foi amarrar o jegue? Comprar um terreno também. Não, amarrar o jegue é o DR, né? Amarrar o jegue DR? Assim, eu entendi a expressão que onde eu amarrei minha égua. Não, assim, onde o cara fala assim, peraí, pessoal, vou amarrar o jegue. Aí o cara vai pra moita lá e... já amarrei jegue. E o pior é que não dá pra brigar com ele. Por quê? Porque depois que eu dou uns berros, então eu fico bravo, eu falo, por que você tá gritando? Eu tenho vontade de matar, mas é pecado. E aí, Guilherme, e você? Quer falar alguma coisa? Não, acho que tá bem completo, assim. A nossa banda é isso, né? Estamos 2 anos e meio tocando junto. Eu contava, a gente toca 10 anos. Né? 10 anos. Desde o Chile, né? Quando eu fui pra lá, eu já tava lá, me chamou pra banda. A gente sempre tocou junto, sempre tem essa conexão aí. E você, Lucília? E aí? Aliás, eu queria perguntar, como vocês vieram do Chile e tocaram no Chile e aqui, como é essa parte cultural? Existe diferente? Muito. O Chile, eu sei que ele é conservador também. E como é? Me conta essa transição. Eu acho que sim, tem muita diferença, mas também o público que a gente tocava. No Chile, por ser dos lugares que a gente tocava e até os eventos que a gente encontrava, né, que eu encontrava, era mais eventos corporativos e uma faixa etária, não estou chamando de velho, Não tô chamando. um pouco mais alto que a gente toca aqui. Aqui a gente alcança mais o pessoal mais novo. Então o pessoal aqui é mais animado, né? Que bom saber disso. Lá o pessoal também anima, eu via também animação, mas ver o pessoal curtindo a banda, assim, diretamente, eu vejo muito mais aqui do que lá. Tanto é que os mais isso. legais é quando a gente fazia pro público brasileiro. Olha, que coisa boa de ouvir. Porque também tinha uma carência, né, de tocar música brasileira. A gente mesclava desde música brasileira, música em espanhol e os clássicos pop rock inglês. Que legal, que bom Se saber for da disso. barreira entre o espanhol e a língua portuguesa, que é muito evidente isso, uma questão cultural, tem umas músicas, Lucília, que foram plagiadas Sério? por bandas aqui do Brasil. E eu acho, não sei se é plágio ou não, mas nunca mencionam a banda. E não, Vamos lá, vou falar um negócio aqui que pode ser. Isso é importante. Vamos lá. A sua maneira do Capital Inicial. Ela dormiu no calor dos meus braços. Você sabe essa música, né? Sei. Então, a gente descobriu que essa música se chama De Música Ligeira, que é cantada por uma banda famosíssima na Argentina, Soda Stereo. E essa música é deles lá. E aqui eu sempre gostei de Capital, as músicas e tal, mas nunca escutei
que essa música era só do estéreo. Eu fui sabendo também que eu fui falar. A gente fica sabendo depois, né? Quisera ser um peixe. É isso aí, né? Sim. É outra música que eu escutei lá, que é antiguíssima, do outro lado da cordilheira. Gente, e eu não sabia. E a gente não sabe disso. Tem muitas que... Nossa. Então, Eu vi aí, tem muita coisa. Isso me chamou a atenção também. E tanto é que eu acho que a primeira vez que a gente tocou aqui, a sua maneira, eu toquei em espanhol, eu cantei em espanhol e em português. As duas versões. Ai, que legal isso. Porque é argentino, né? Esha dormiu. Então tem toda essa E coisa. fica até mais bonito, né, parece? Você É cantando original. assim, não mais bonito, o som assim né, mais Darcy? bonito. É uma charmosa, né? Eu acho. É charmosa, né? Mas foi um aprendizado. A música é bonita. Foi bastante tempo ali. A língua é bonita, né? O castelhano é bonito, né? Você acaba acostumando. Acaba acostumando. Antes da gente fechar, talvez, acho que agradecer. A gente é muito grato porque não existiria a banda se não fosse um monte de gente aqui também de Pedralva, né? O primeiro pessoal do Pedrock que abriu a porta. abriu mesmo, assim. A gente não conhecia todo mundo direito, mas eles foram muito bacanas. Toda a equipe, cara, eu acho esse pessoal sensacional. E não vou falar nomes aqui porque a gente pode deixar... Esquecer de alguém. Porque é muita mas gente. toda a turminha. E valorizando um pouco o Pedrock que está chegando. Acho que é legal trazer também, talvez, o pessoal da comissão, porque é um trabalho pesadíssimo de preparo. Pesadíssimo. E é zero fim lucrativo. É um evento se preparar para o outro. É um ano fazendo para se preparar para o outro. De tentar arrecadar, inclusive, dinheiro para fazer melhor ainda o próximo. Que legal. Então, essa dinâmica... Eu trabalhei em Pedroca, falei pra você, né? Que eu pregava cartaz também nos primeiros eventos. E agradecer, cara, porque é gostoso demais ir no supermercado, ir na padaria, ir em qualquer lugar que você vai. E aí, quando vocês vão tocar? Ai, que legal. Isso é reconhecimento, né? É gostoso. Qualquer lugar de neguinho. E aí, quando é que vai ser o próximo show? Onde é que vai ser? Quando no Pedrock? Cara, reconhecimento, né? E aí Pedralva é sensacional. Isso acontece com a gente também. A gente se sente abraçado, acolhido. Das fotos. Queridos também. Então acho que agradecer mesmo. E vem às vezes de onde você menos espera essas coisas, né? Pessoas que não sabiam que estavam no show, porque você não vê todo mundo. Sim. Não, te vi, nossa, não perco um dos... Né, Darção? Acho que agradecer. É gostoso isso. A gente tem uma sensação de gratidão muito bacana. Legal mesmo. Né? E é legal que vocês conquistaram isso. Porque o que eu vejo, eu percebi assim quando eu vim pra cá, eu achei as pessoas mais reservadas. Aí depois você vai convivendo, aí elas... Mas você conquista isso delas. O Darcy e o Celinho, nesse aspecto aí, por eles serem muito conhecidos aqui, serem pessoas bacanas, boas, também tem muito peso nisso daí. Acho que deram muita credibilidade para a banda. Por nós tocar há muito tempo, né? O Celinho tem um público diferente, né? O Celinho tem uma turma, eu tenho outra que gosta das coisas que eu faço. Você tem um público sertanejo também. Tem. Né? Até isso quando a gente sai, o pessoal fala pro Dami, né? E a viola, vai rolar? E a viola? E a viola? Cadê? Estamos esperando. Cara, você lembra que eu te falei? Que você falou assim pra mim, vai durar quantos? 20 minutos? Eu falei, olha, no mínimo 45. Aí eu falei pra você que eu tenho um monte de pergunta, né? E eu falei, eu tenho pergunta aqui pra acho que uns 3 podcasts aqui. É gostoso quando flui assim. Então, uma coisa que eu tava pensando aqui é o seguinte, existe uma rivalidade, acho que o Darcy deve saber mais, tem uma rivalidade entre o pessoal do sertanejo e o pessoal do rock aqui em Pedralva? Cara, já teve. Já? Já. Porque o pessoal que curtia muito rodeio, né? Aqui em Pedralva, rodeio era em julho. É quase próximo da data do Pedrock mesmo. E tinha essa rivalidade. A galera do sertanejo não gostava. Mas no dia do Pedrock tava todos lá.
Esse foi interessante. E o legal Não era só por causa de calendário. Mas a galera do Pedroca era minoria, ia no rodeio. Eu percebia, porque eu conheço todo mundo, né? Então eu vi e falei, o cara fala mal do rodeio, vai ter que... Ah, tá, o pessoal do rodeio ia bastante ver o... Sim, o pessoal do rodeio, a só que maioria... do Pedroca é uma minoria. Sim, tá. tava lá, até falando, o cara tá falando mal do rodeio, mas tá aqui não tem disso não. E a galera que tava no rodeio falando mal do Pedroca, tava tudo lá. Interessante que você pode ser um ponto de união, de unir essas galeras. Mas não tem essa briga, sabe? Tipo assim, nunca vi falar que a pessoa frequenta o rodeio, a galerinha que é peãozada, não brigavam. O Darcy é um ponto de desunião na banda. Por isso que tem que tocar mas viola. É um ponto de união. Toca viola. Que isso, cara? Toca viola. Pô, tinha umas fotos ali que ele queria fazer umas perguntas na foto. Cara, essa foto eu acho sensacional. Ah, essa foto é show. Essa é bem... Essa daí foi o dia que eu deixei eu com 7 bolas na mesa, dono da sinuca. Não foi, Guilherme? Ficou bravo, não jogou mais. Isso é muito legal. Quando a gente tinha mais tempo, a gente ensaiava em casa e a gente sempre fazia uma lasanha de micro-ondas, uma pipoca, uma Coca-Cola. E os bombonzinhos. Os bombonzinhos, o Darcy levava no bolso, eu comia um, pegava 3 para levar no bolso. E a gente jogava sinuca, né? E aí saía cada coisa, assim, vocês não têm ideia. Esse cara, a máquina de falar merda. É que lá é brincadeira, fim de noite, mas né? a gente dá muita risada. Mas o Rui Gostoseiro dá risada. A gente sente muita falta dessa época. Sim. A gente mudou um pouco o estúdio para baixo do consultório. E a gente perdeu um pouco essa coisa, por causa do tempo também, ficou muito restrito. Mas era muito legal, cara. Era muito legal. E isso foi... com o Giovanni, ó. Essa daí foi lá na... Isso foi lá não, foi lá na Paraisópolis. Esse foi o primeiro fora. Paraisópolis. Isso foi quando eu comprei o chapéu, foi lá em Santiago. Eu fiz uma foto quando eu comprei o chapéu. Comprei lá em Santiago o chapéu. Isso foi na... outro cara que é 200%, cara, Nael. Rodrigo, né? Rodrigo. Que tá um cara que incentiva o Nael. Ele é um pouco fundador do Pedroca e tal. E na casa dele, isso é na casa dele, cara. Ele tem um lugar lá que ele chama a turminha pra tocar. Legal. O meu genro é aquele que tá atrás lá com a guitarra. Tá atrás. Entre o Otávio. É engraçado, sempre esconde o Guilherme, né? Não, eu sou... A gente faz questão de esconder. A gente faz questão de esconder. Aí, eu procurando o Guilherme. Meu brilho é muito grande, então vai não, tem que ofuscar, a gente esconde ele porque é muito grande. Aí Selinha. Então é isso, né, meu? E... Muito legal. Obrigado por vocês terem vindo. Foi muito legal. Muito legal essa coisa de trazer as fotos que a gente vai porque lembrando fica, das coisas. Junta as memórias aí também, muito bom, muito bom. Meu, obrigado. Nossa, uma honra receber vocês aqui. Foi um papo muito gostoso, muito divertido. E obrigado por quem assistiu o vídeo, também ficou até o final, né? Muito legal. Será que consegue ficar até o final? Consegue. Toda vez que a gente vai falar alguma coisa, eu falo, cara, eu vou falar menos. Eu prometo que eu vou falar menos aqui. Principalmente pra quem? Pra mim mesmo. Mas deu mais de 20 minutos aqui. Deu um pouco mais. 1h07. 1h07, Eu queria que uma pergunta que você ia fazer pro Darcy. Pra mim. Por que tem que ser pra mim? Não, eu perguntei, eu falei da rivalidade do rodeio, mas eu vou guardar umas pro próximo. E eu me preparava pros dois. E eu me preparava pros dois nessa rivalidade, você tá falando. No rodeio é tudo caracterizado. Começa com hino e termina com ovação. E o que você acha? Você gosta de inovação? Cara, eu não gosto de nada, viu? Não falaram pra isso, aqui. Você lembra da pergunta? Você foi pro Celinho, né? Dentro da van. O que é inovação pra você? Celinho, inovação pra mim é... Como é que é a pergunta? A gente foi no podcast em Itajubá, uma vancast. E era sobre um evento tecnológico. Muita inovação tecnológica e tal. E o cara chamou a gente para fazer o podcast lá, a gente foi todo mundo lá na van, o Leandro só que não estava. E numa hora ele falou, vou fazer uma pergunta para vocês todos, vocês vão pensando aí. Ô Celinho, o que é inovação para você? Falou para você respondeu, falou pro Guilherme, para mim. Mas primeiro foi o Celinho. E o Darcy estava sentado aqui atrás. Rindo, né? Chapéu. Rindo. E de repente o Darcy faz assim, ó.
Pesquisa no Google. Pesquisa no Google! Falei, Às vezes dá aqueles brancos, né? Eu falei, pergunta aqui que é inovação aí o Otávio, nós É o pior que eu ia esquecer de nós estamos uma banda de verdade. rock, Mas agora esse- nós estamos inovando. É, por isso que eu agora tenho temos minha viola. colinha, Lembra? né? Eu decorei essa ali, ficou boa agora. Não, a gente é uma família. Ai, cara. Que legal. Isso é muito legal. Super irmãozão. Então, é muito legal que vocês são uma família e o legal é que um puxa né, a orelha do outro, um complementa. Eu acho que só assim que a Tem gente muita cresce. complementariedade. Né? A gente busca isso daí, né, Darcio? Tivemos trancos e barrancos, mas... Mas é natural, né, dessas coisas. Então vamos encerrar com o vídeo de vocês. Obrigado. É isso aí. Obrigado a vocês. Obrigado, João. E fiquei muito feliz, assim, muito A feliz. banda do Darcio. É! Sem vergonha. Show. Malandro.